Sim, dando continuidade aqui ao ensinamento aqui, de acordo com Provérbios 7, ou então em relação a todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de ensinamento, de norteamento. Voltando lá para Saulo de Tarso, que passou a ser chamado a Paulo de Tarso, assim como os demais discípulos, ele sabia se comportar. Quando era para falar da Bíblia, se ele falasse da vida, ele poderia ser morto. Quando era falar do testemunho de vida e ele falasse da lei, também poderia ser acometido. Quando era para falar de alguma outra coisa e falava de outra, também poderia ter sido acometido. É por isso que os advogados, quando vão defender o réu, ele tem que saber da vida familiar do réu, da vida profissional do réu, o que é que ele fez, o passado dele, o presente e o futuro dele. Ele tem que saber da lei, ele tem que saber da lei é, em relação ao executivo, ao previdenciário, tá entendendo? Ao judiciário, ele deve saber para ele se comportar, porque vai ter momentos que ele vai ter que falar da vida dele familiar, vai ter momentos que ele vai ter que falar para o juiz da vida dele na sociedade, vai ter momentos em que ele vai ter que delinear a lei que vai o defender. Vai ter momentos que ele vai ter que expressar como é o comportamento dele dentro do meio, lá na cadeia de onde que ele vive com os amigos dele na cadeia. Então, o advogado, ele tem que saber tudo em relação ao réu. Um ótimo advogado. Se ele não souber, caso contrário, ele não vai conseguir a liberdade de nenhum réu. Então, o advogado ele tem que estar intimamente ligado à pessoa que ele vai defender, de corpo e alma, tanto em relação à família, em relação ao meio que ele vive, como é que ele era antes, quando é o meio, como foi que ele vivia, com quem ele viveu, quem eram os pais. Então, para ser advogado, não é qualquer um não. Então, Saulo de Tarso, ele era um homem muito sábio, porque ele sabia se comportar onde que ele chegava. A hora que ele era para falar de uma determinada ocasião, ele falava. Quando era para falar de outra ocasião, ele falava. E nós temos que ser dessa maneira. A palavra de hoje, só dando continuidade, a outra é justamente essa. Que Deus abençoe.